Quantos milhões o Flamengo pode faturar com a transmissão da final do Campeonato Carioca da próxima quarta-feira no SBT? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago acesso a esses números. Quero falar também sobre a rivalidade dentro de campo entre Flamengo e Fluminense, com provocações e muito mais envolvendo jogadores e também comissão técnica. Vou te atualizar sobre o faturamento do Flu, com as transmissões dos 2 últimos jogos na Flu TV. E para fechar, o presidente André Sanches já definiu um nome para sucedê-lo pelo Grupo Renovação e Transparência. Durante o vídeo eu te conto. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal do Nicola, com várias informações de bastidores e informações bem importantes. Mas antes de começar a te contar, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que está de cara nova e é o principal aplicativo para deixar você muito bem informado a respeito das coisas de futebol. Notícias de mercado, bastidores, finanças, jogos, gols, vídeos e muito mais, tudo no OneFootball à sua disposição em qualquer celular, sem que você gaste qualquer centavo. Para baixar o OneFootball no seu celular é bem fácil, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, baixa o OneFootball e passa a saber tudo o que está rolando de forma gratuita. Indique o seu time do coração e certamente o OneFootball vai selecionar todas as notícias importantes do seu time. Uma ótima oportunidade de você ficar bem informado com o OneFootball e com o canal do Nicola. Bora começar o vídeo repercutindo 2 notícias que surgiram durante a live do Nicola desse domingo, aquela tradicional live em que você pergunta e eu respondo. E as notícias que eu quero trazer para você dizem respeito a Fortaleza e Ceará, começando pelo Fortaleza. O Fortaleza na semana passada fez uma proposta oficial ao Santos, pelo Jean Mota. A proposta foi recusada pelo Peixe e nesse momento as conversas estão paradas. Nessa segunda-feira o empresário do Jean Mota, Diogo Silva, vai tentar retomar as negociações. O Santos quer, para emprestar o jogador, um empréstimo com obrigação de compra e o Fortaleza tenta fazer com que esse valor não seja tão alto. Sobre o Ceará, me perguntaram a respeito de Rafael, meio atacante que estava no Borussia Mönchengladbach. O contrato dele terminou no mês de junho e ele está livre no mercado, jogador de 35 anos de idade, que nunca escondeu que é torcedor do Ceará. E a pergunta foi se ele poderia voltar ou não nesse momento para jogar no Ceará. Consegui a resposta de que o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, já entrou em contato com o Rafael, apresentou uma proposta e o Rafael está pesando os prós e contras, até porque tem família adaptada à Alemanha, os filhos estão estudando numa escola por lá, e ele está pesando os prós e contras antes de tomar a decisão, mas há esperança dentro dos dirigentes do Ceará de que possa haver acordo. Bora falar a respeito de quem será o indicado por André Sanches para concorrer à eleição presidencial marcada para novembro no Corinthians pelo grupo da situação. É natural que o Andrés não confirme tão cedo, mas ele e as pessoas mais próximas do grupo Renovação e Transparência escolheram Duílio Monteiro Alves como candidato do grupo. Duílio já está há bastante tempo trabalhando pelo clube, como vice-presidente de futebol, como diretor de futebol. Já é a 3ª geração da família envolvida no Corinthians. O avô dele, o Orlando Monteiro Alves, chegou a ser diretor de futebol e conselheiro vitalício. O pai dele foi vice-presidente na época da democracia corintiana, o Adilson Monteiro Alves, que é sociólogo e teve um papel importante, liberando e permitindo que os jogadores daquele momento do Corinthians fizessem campanha a favor da democracia corintiana. Então é um cara cuja família tem história dentro do Corinthians. O Duílio dedica boa parte do seu tempo ao clube, mesmo não sendo remunerado, e por isso o Andrés entendeu que ele seria o melhor candidato. A tendência é que esse nome só seja confirmado em setembro, a 2 meses da eleição, e o Duílio deve ter como concorrentes o Mário Gobi pela oposição, uma oposição que poderia até surgir como uma terceira via, e o Augusto Melo, esse sim concorrendo de fato como opositor. Ninguém sabe o que vai ser do Paulo Garcia, que é sempre um pré-candidato, mas o Paulo até agora não se manifestou. Quero te contar agora quanto é que o Fluminense faturou com publicidade nas 2 lives das transmissões referentes aos jogos do Campeonato Carioca. Primeira partida na última quarta-feira, final da Taça Rio. Segunda partida nesse domingo, final do Campeonato Carioca. Primeira partida, segunda e última decisiva na próxima quarta-feira. A arrecadação com publicidade do Fluminense em cada uma das lives foi de aproximadamente R$400 mil, ou seja, o Flu já faturou cerca de R$800 mil somente com patrocínios nessas 2 lives. Como é que eu cheguei a esse valor de 400 mil? O Flu estava pedindo como cota master, a cota principal do patrocínio de publicidade, algo na casa de R$250 mil. Tinham algumas outras cotas menores. O Fluminense conseguiu para essas 2 transmissões os seguintes patrocinadores: Pets, Brahma e Estácio. Vale lembrar que Doce Rio, Sica, Umbro e TIM, que também foram divulgadas, já eram patrocinadoras do Fluminense e tiveram que pagar um pequeno percentual, um valor bem pequeno, para que tivessem suas marcas expostas. Vale a lembrança de que na partida da última quarta-feira o Fluminense bateu o recorde de audiência na história do YouTube.
a live mais vista em todo o mundo, que chegou a ter 3,59 milhões de espectadores na hora da cobrança dos pênaltis. Nesse domingo, um pouquinho menos de audiência, 3,2 milhões de espectadores no segundo tempo, ainda assim uma live bastante bombada, só ficando atrás, por exemplo, de Marília Mendonça, além da própria transmissão da partida final da Taça Rio. Antes de te contar sobre quantos milhões o Flamengo pode faturar com a transmissão da próxima quarta-feira no SBT, quero te falar a respeito do clima pesado, quente, entre jogadores e comissão técnica de Flamengo e Fluminense. Todo esse clima começou na última quarta-feira com várias provocações, especialmente partindo de jogadores do Flamengo, e prosseguiu nesse domingo com um bate-boca quente depois do jogo. O Odair Hellmann chegou a ignorar o Jorge Jesus, não aceitou cumprimentar o técnico português e bateu boca de forma feia com o João de Deus. O Odair Hellmann, o técnico do Fluminense, deixou o campo bravo e na entrevista pós-jogo reclamou de membros da comissão técnica e também dos jogadores. Separem uma frase dele, abre aspas, houve um desrespeito de um membro da comissão técnica do Flamengo, ele está se referindo ao João de Deus. Da mesma forma que o Diego, que os jogadores me pediram para que a gente tenha calma e respeito, eu falei para eles que iriam me respeitar, iriam respeitar o Fluminense e ele não iria falar o que falou, só isso. E da próxima vez que ele tenha respeito, senão não fica bacana para o esporte e para o grande jogo que foi, fecha aspas. O Odair Hellmann também ficou bravo com o Jorge Jesus, que na rodada passada, que na última quarta-feira, disse que o Fluminense entrou para não perder. O pessoal do Fluminense não gostou nada dessa declaração, porque entendeu que o Fluminense, especialmente no primeiro tempo, encarou de igual para igual o Flamengo e criou mais chances de gol do que o adversário. A declaração do JJ não repercutiu bem nas Laranjeiras. Quero te falar agora sobre as polêmicas em campo. Foram muitas na quarta-feira e prosseguiram hoje. Uma delas diz respeito ao Rafinha, que chegou a falar para o Marcos Paulo e também para o Ourinho. Ele perguntava a todo instante para os dois onde é que eles tinham jogado, numa forma de tentar diminuir os atletas adversários. É uma prática bem comum no futebol, embora pareça bastante desrespeitosa. O Nenê, que tem um currículo tão grande quanto o Rafinha, foi quem respondeu ao lateral direito do Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, ficar no banco e viajar pela Europa não é jogar. Clima de fato bem quente. Teve ainda provocações durante os pênaltis que tiveram Diego, Pedro e o Diego Alves como protagonistas, mas o Fernando Pacheco, autor de um dos gols, não deixou barato depois de marcar gol no Diego Alves. Foi provocar o goleiro do Flamengo, fez até mensagem ou menção ao cheirinho, enfim. O clima já estava pesado para quarta-feira e nesse domingo também continuou quente. E aí, só para lembrar que na quarta-feira a gente vai ter o terceiro clássico consecutivo entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo, como venceu a partida de ida da final do Campeonato Carioca, é campeão com um empate ou com uma nova vitória. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Flu vai precisar de 2 ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Bora te explicar com detalhes como é que vai funcionar o acordo entre Flamengo e SBT. Vinha tentando descobrir esses números há bastante tempo, cheguei a falar nos últimos vídeos que não tinha acesso a esses valores, mas enfim consegui apurar junto a uma pessoa do Flamengo e depois entender com o pessoal do mercado quanto é que o Flamengo pode faturar com essa transmissão com o SBT da partida da próxima quarta-feira, a grande finalíssima do Campeonato Carioca. Primeiro eu preciso te falar que o SBT não vai pagar absolutamente nada ao Flamengo para ter o direito de transmissão na próxima quarta-feira. Aí você deve estar se perguntando, pô Nicola, mas você falou na manchete do vídeo que o Flamengo vai faturar milhões de reais. Sim, mas não com pagamento do SBT. As partes, o clube e a emissora, chegaram a um acordo e vão dividir metade de toda a receita com publicidade gerada pela partida. Partida que começa às 9 horas da noite, o SBT pediu a antecipação dessa partida e começa com a transmissão a partir das 8h45, a bola começa a rolar até as 9 e vai terminar essa transmissão por volta das 11 da noite. O SBT está desde a última sexta-feira no mercado com um plano comercial que oferece 5 cotas, cada uma das cotas a 7.900.000 reais. É óbvio que essa é a primeira pedida do SBT, é natural que o valor seja fechado com cada uma dessas 5 cotas por menos do que os 7.900.000 reais. O Meio e Mensagem chegou a informar ou revelar que já há um patrocinador oficial para a próxima quarta-feira. A PicPay comprou uma das 5 cotas, não se sabe ao certo se o valor foi de 7.900.000, mas vamos tentar fazer uma conta bem modesta para você entender quanto o Flamengo pode faturar com essa transmissão. Digamos que a PicPay tenha pago 4 milhões de reais. E as outras 4 cotas sejam compradas também por 4 milhões de reais. Estou calculando metade do valor pedido pelo SBT nesse plano comercial. 4 milhões vezes 5, o número de cotas, e a gente está falando de 20 milhões de reais. Pelo acordo firmado entre Flamengo e SBT, cada um fica com metade da arrecadação relacionada a esse plano comercial. Se a gente tem 20 milhões de reais, ficam 10 milhões para o SBT, 10 milhões para o Flamengo. Isso é muito, mas muito,
mas muito mais do que o Flamengo teria se continuasse transmitindo seus jogos na Flá TV. Só a título de comparação, a primeira transmissão do Fla no seu canal no YouTube rendeu R$900 mil de receita líquida. Estamos falando de 10 milhões de reais, isso porque o cálculo é modesto, estou calculando cada cota, cada uma das 5 cotas de publicidade a 4 milhões de reais. Aí você pode estar se perguntando, mas e se não vender as outras cotas? Existe enorme otimismo dentro do departamento comercial do SBT de que todas as 5 cotas serão vendidas e o fato de já ter encontrado um primeiro parceiro, a PicPay, só reforça esse otimismo. Segunda, terça e metade do dia de quarta é o tempo que o SBT tem para comercializar essas 4 cotas que restam. Onde é que podem surgir esses eventuais parceiros para a transmissão da quarta-feira? A tendência é que o SBT procure uma montadora, uma marca de higiene pessoal, além de alimentação. É nesses segmentos que costumam surgir as empresas com capacidade para fazer investimento alto. E o fato de a transmissão ser para território nacional, com expectativa de até 35 pontos de audiência, só reforça a possibilidade de a gente ter uma transmissão com bastante receita. Vale a lembrança também de que o Theo José já foi liberado pelo grupo Disney para fazer a transmissão do jogo. Ele vai ser o locutor e a possibilidade grande de Zico e Rivelino, pelo menos essas eram as expectativas ao longo do final de semana, que esses dois fossem os comentaristas. Então a gente teria o Theo José narrando e Zico e Rivelino comentando a final do Campeonato Carioca, a última partida do torneio, que foi bem bagunçado, mas pode terminar de forma inusitada. Vai terminar de forma inusitada, com a partida sendo transmitida pela grande rival da Globo, o SBT. E para terminar de vez, queria te contar como é que funciona o faturamento das principais emissoras de TV abertas do país. O SBT e a Record têm faturamentos parecidos, cerca de 100 milhões de reais por mês com publicidade. Já a Globo, tá sentado? A Globo tem um faturamento mensal de 1 bilhão de reais com publicidade e a principal receita da Globo diz respeito ao pacote de mídia do futebol na Globo. Cerca de 2 bilhões de reais de publicidade com patrocinadores por conta dos produtos ligados ao futebol. É bem verdade que a Globo oferece o pacote completo para o anunciante, com TV aberta, fechada, pay-per-view e digital, por exemplo, no Globoesporte.com. Tudo isso faz com que ela tenha uma possibilidade bem grande nas negociações. A cota master são mais ou menos 10 patrocinadores que bancam o futebol na Globo. Cerca de 6 com patrocínios masters e outros 4 com patrocínios menores. Cada uma das cotas de patrocínio master para toda uma temporada é vendida por cerca de 300 milhões de reais. Estamos falando de muito, mas muito dinheiro. Até por isso a Globo é capaz de fazer propostas tão grandes quanto as de Campeonato Brasileiro, com o Flamengo faturando no ano passado mais de 300 milhões de reais com direitos de transmissão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, enfim. E para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola e aproveitar uma série de vantagens que a gente tem para oferecer para você, como por exemplo participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. A gente se vê qualquer hora, abraço, tchau, tchau!